Maria acordava todos os dias antes do sol nascer. O despertador tocava às 5h30 e ela, ainda sonolenta, já se levantava para enfrentar o trânsito, o relógio e as obrigações. Trabalhava muito, mas parecia que nada realmente andava. O salário mal cobria as contas, os dias se repetiam e o cansaço se tornara parte do corpo. Às vezes, olhava pela janela do ônibus e se perguntava para onde tudo aquilo estava levando. Era como se vivesse no piloto automático, sem direção, sem um motivo real para continuar correndo tanto. No fundo, Maria não era infeliz por falta de esforço. Ela sempre se dedicou, sempre fez o que esperavam dela. Mas, por mais que trabalhasse, a sensação era de estar rodando em círculos, como alguém tentando correr em areia fofa. Não via resultados, não via crescimento, não via propósito, apenas seguia. Em certas noites, deitava-se olhando para o teto, com o coração apertado. Havia um vazio que não sabia explicar. Era como se tivesse esquecido de sonhar, como se as responsabilidades tivessem apagado o brilho que um dia já existiu em seu olhar. O namorado dela, que observava aquele peso silencioso, tentava animá-la. Dizia que ela era inteligente, capaz, dedicada, mas Maria não acreditava. Achava que o mundo era injusto, que sucesso era privilégio de poucos e que talvez ela tivesse nascido para viver no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, dia após dia. Numa tarde de domingo, em um encontro tranquilo num café, o namorado lhe entregou um presente simples, um livro, embrulhado em papel pardo e fita azul. "Acho que você vai gostar", disse ele com um sorriso discreto. Maria agradeceu, meio sem entender. Já tinha recebido flores, chocolates, perfumes, mas um livro não era muito de ler. Mesmo assim, levou o presente para casa. Durante dias, o livro ficou sobre a mesa, esquecido, até que em uma noite de insônia, ela o pegou. Abriu sem expectativa, apenas para distrair a mente cansada, mas a cada página, algo dentro dela começou a despertar. Era como se o livro conversasse diretamente com suas dúvidas e inquietações. O autor contava uma história diferente. A história de um homem que, desde jovem, sentia-se deslocado, desmotivado e sem rumo. Ele não era considerado um bom aluno. Na escola, parecia sempre estar em outro mundo, sem entender por que precisava decorar fórmulas e conceitos que não faziam sentido para sua vida. Enquanto os colegas se preocupavam com notas, ele sonhava com liberdade. Tinha dentro de si uma inquietação, um desejo profundo de viver de outro jeito. Mas como Maria, ele também não sabia como transformar esse sentimento em direção. Certo dia, por acaso, estava assistindo televisão quando ouviu uma entrevista que mudou tudo. Um homem falava sobre o poder de ter objetivos claros. Dizia que escrevia suas metas em um papel e as mantinha à vista até que todas se tornassem realidade. Aquilo parecia simples demais, mas havia algo de poderoso naquela ideia. O homem da história decidiu testar. Pegou uma folha em branco, uma caneta e escreveu o que mais desejava: liberdade, propósito e a chance de transformar o mundo do trabalho. Colou o papel num lugar visível e todos os dias olhava para aquelas palavras com fé. Maria parou de ler por alguns segundos. Aquilo parecia familiar demais. Era como se o livro falasse com ela. Quantas vezes ela tinha se sentido sem direção? Quantas vezes desejou mudar, mas não sabia nem por onde começar? Ela continuou a leitura. Anos depois, a vida levou aquele homem a assumir a empresa do pai, uma indústria tradicional, rígida e controladora. Todos achavam que ele apenas daria continuidade àquele modelo antiquado, mas ele decidiu fazer o oposto.
Começou a mudar tudo. Eliminou os cargos hierárquicos, deu liberdade aos funcionários para decidirem seus horários, criou um sistema de lucros compartilhados e colocou a confiança acima do controle. No início, muitos acharam que ele estava louco. Diziam que uma empresa não podia funcionar sem regras, sem chefes, sem punições. Mas ele acreditava que quando as pessoas se sentem livres, dão o seu melhor. E foi exatamente o que aconteceu. A produtividade cresceu, os funcionários se tornaram mais felizes e engajados, e a empresa se transformou em um símbolo mundial de inovação e humanidade. Maria lia fascinada. A cada página sentia o coração acelerar. É isso, pensava. É exatamente isso que falta na minha vida: clareza, propósito, direção. Ela percebeu que sempre trabalhou muito, mas sem saber por quê. Nunca tinha escrito o que realmente queria. Nunca havia parado para pensar em seus próprios objetivos. Tudo o que fazia era cumprir obrigações. Naquela noite, fechou o livro, respirou profundo e pegou uma folha de papel. Lembrou-se do homem da história e decidiu fazer o mesmo. Escreveu com letras firmes: quero descobrir meu propósito. Quero amar o que eu faço. Quero liberdade financeira. Quero ser feliz todos os dias. Colou o papel no espelho do quarto. No início, parecia um gesto simples, quase ingênuo, mas com o passar dos dias, aquelas palavras começaram a guiá-la. Maria passou a acordar com outro olhar. Começou a se perguntar: o que posso fazer hoje para me aproximar dessas metas? E aos poucos, tudo começou a mudar. Criou coragem para pedir uma transferência no trabalho e conseguiu. Entrou em um setor mais criativo, onde podia usar ideias e não apenas repetir tarefas. Descobriu que gostava de escrever, de ensinar, de inspirar pessoas. Com o tempo, começou a dar pequenas palestras na empresa sobre motivação e propósito. O chefe percebeu seu brilho e a convidou para coordenar um novo projeto voltado à cultura organizacional. Maria, que antes se sentia perdida, agora era fonte de inspiração para os colegas. A cada conquista, olhava para o papel no espelho e sorria. Parecia mágico, mas era apenas o resultado da clareza. O que antes era um sonho distante, agora era parte da sua rotina. Começou a economizar, a investir, a planejar o futuro. Descobriu que liberdade não é fazer menos, mas fazer com propósito. Meses depois, o namorado perguntou se ela havia lido o livro até o fim. Ela sorriu e respondeu: sim, e posso dizer que foi o melhor presente da minha vida. Ele riu e perguntou o que mais tinha aprendido. Maria respondeu com serenidade: que o sucesso começa quando a gente tem coragem de escrever o que quer viver. Naquela noite, ela abriu novamente o livro e leu as últimas páginas. Ali estava o nome do homem que mudara não só a própria vida, mas a de tantos outros, inclusive a dela. O nome dele era Ricardo Sembler, e o livro, Virando a Própria Mesa. Foi ele quem ensinou, por meio da sua própria experiência, que liberdade e responsabilidade podem caminhar juntas, que é possível transformar o mundo do trabalho e da vida quando se tem clareza, coragem e propósito. Maria fechou o livro com lágrimas nos olhos. Agora tudo fazia sentido. Ela não apenas trabalhava, ela construía. Não apenas sonhava, ela realizava. E, acima de tudo, tinha aprendido algo que jamais esqueceria: que a vida começa a mudar no exato momento em que você escreve com fé e intenção o que realmente quer viver.